Bom dia, ouvintes da Rádio Família. A nossa família está entrando no ar hoje, Encontro com a Justiça. Hoje nós vamos falar sobre o direito à saúde, sobre a questão das drogas, a guerra às drogas e o proibicionismo. Nós estamos numa rádio cristã e, portanto, vou lembrar aqui alguns episódios da Palavra de Deus. Quando o povo judeu fugia da escravidão do Egito, de repente ocorreu o desânimo. As pessoas ficaram desanimadas, já não acreditavam na promessa da terra prometida, já não respeitavam a liderança de Moisés, de Josué, e de repente Moisés foi pedir a ajuda de Deus. E Deus mandou para aquele povo o maná do deserto. O que terá sido esse maná que levantou o ânimo do povo judeu, fez com que eles acreditassem novamente e seguissem respeitando Deus e os seus líderes? Teria sido uma espécie de droga? Posteriormente, Jesus foi convidado para uma ceia, para uma bodas, um casamento em Canaã da Galileia. E lá chegando, a festa estava desanimada, os noivos tristes, porque estava faltando um elemento essencial para que a festa fosse alegre e participativa. Diante desse desânimo, o dono da casa foi pedir ajuda a Maria, a mãe de Jesus. E Maria chegou para Jesus e pediu que ele desse a solução ao problema. E ele dizia: não está na hora, mulher, mas quem resiste a um pedido de uma mãe? E de repente, Jesus dá a solução, transforma a água em vinho. E novamente a festa, a alegria voltou àquela casa. Finalmente, Jesus se despede dos seus discípulos, porque está na hora de cumprir o seu destino. E ao se despedir, deixa para os discípulos uma lembrança: o pão e o vinho. Novamente, Jesus, deixando-se simbolizar numa droga, o vinho é uma droga lícita, ele se despede dos seus discípulos e diz: olha, sempre que quiser se lembrar de mim, tomem vinho e comam pão. Este é o tema, queridos ouvintes, que nós vamos debater hoje com a juíza Maria Lúcia Caram, que é presidente do LEP Brasil, fundadora do grupo Agentes da Lei contra o Proibicionismo, a quem eu dou o nosso bom dia. Bom dia, doutora Maria Lúcia Caram. Bom dia, um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. E também temos a honra de ter como nosso convidado o médico neurologista Dr. Ricardo de Oliveira Souza, do Hospital Graça e Guinle. Ele é professor titular de neurologia e também doutor em neurologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, quem agradece o convite sou eu. E sempre dividindo aqui a liderança do nosso programa e também a apresentação, o desembargador Rogério de Oliveira, a quem eu dou também o meu bom dia. Bom dia, Ciro, bom dia, doutor Ricardo, doutora Caram, doutor Damasceno. Estou muito feliz de estar hoje aqui nesse debate, nessa mesa redonda que é quadrada, e só salientando que para mim é uma honra estar ao lado do meu irmão, doutor Ricardo, e poder colher mais ensinamentos aqui dos estudos dele. São quase de uma vida inteira já. E também apresentando o programa o doutor juiz de direito, cientista político, escritor, doutor João Batista Damasceno. Bom dia, Damasceno. Bom dia, Ciro. Bom dia, Maria Lúcia Caram, presidente da LIP, da qual eu sou associado, desembargador Rogério, doutor Ricardo. Bom dia, ouvintes. Eu acho que hoje vai ser uma boa oportunidade para tocar essas questões, né? E vamos ver aí, né, o que pensam os ouvintes e o retorno que nós vamos ter, né, dessas provocações que certamente você vai fazer, Ciro. Lembrando aos nossos ouvintes, né, já começamos, né, trazendo a palavra de Deus para os nossos ouvintes refletirem. Lembrando aos nossos ouvintes que podem participar através dos telefones 3079-0952, 3079-0938, através também do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br.
Doutora Maria Lúcia Caran, a senhora é a representante da LIP Brasil aqui no Brasil. O que é a LIP Brasil, doutora Maria Lúcia Caran? Seja bem-vinda. Bom, a LIP é uma organização internacional que foi fundada nos Estados Unidos em 2002 por 4 policiais norte-americanos e um canadense. E hoje existe em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, que nós traduzimos, é a Law Enforcement Against Prohibition, que nós traduzimos como agentes da lei contra a proibição, que é uma organização formada para dar voz a policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários, enfim, agentes da lei, né, que na sua experiência entenderam os danos provocados pela proibição a determinadas drogas, né, e hoje falam claramente pela necessidade de legalização e consequente regulação da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas, né? Como nós costumamos dizer, se as drogas são ruins, muito pior é a proibição, né? Muito mais pessoas morrem por causa dessa proibição, dessa guerra às drogas, do que por causa das próprias drogas. Doutor Ricardo, o senhor é médico, neurologista, e o uso medicinal da maconha não é uma descoberta da ciência moderna. A cannabis aparece como medicamento no Pentsaltim, considerada a primeira farmacopeia conhecida do mundo, em 2723 a.C. Nela é descrito o efeito analgésico, anticonvulsionante e tranquilizante desta erva. O senhor, como médico, como se coloca com relação a essa guerra às drogas, doutor Ricardo? Olha, da minha perspectiva clínica, eu vejo o outro lado da moeda, que é o fim da linha, ou próximo do fim da linha das pessoas que são afetadas pela droga. Eu não tenho competência nem pretensão para discutir a política antidroga. O que eu vejo é uma devastação pessoal que aflige não só a pessoa que consome a droga, como as pessoas mais próximas a ele. E isso, para mim, quer dizer, o senhor me perguntou antes do programa começar se eu era contra ou a favor. Quer dizer, eu tenho, com ou sem trocadilho, eu tenho um vício de percepção, que é a percepção de quem trata dessas pessoas, e a minha atitude intuitiva é ser contra a liberação exatamente por isso. Agora, existe um fato curioso, um fato importante, que as drogas na humanidade, toda cultura humana tem uma droga de alterar o estado de consciência. As drogas são usadas com a finalidade de alterar o estado de consciência. Cada grupo de drogas altera o estado de consciência de certa forma. A nossa sociedade ocidental, ela é a primeira, historicamente, que usa isso com finalidades recreativas. Até a civilização oriental surgir, as drogas eram usadas como meios de ascensão à divindade, como meio de facilitação à divindade, ou como remédios. Havia um controle social implícito nesse uso. E na nossa sociedade ela é recreacional. E talvez isso explique muito da diversidade da fabricação de novas drogas que não param de ser fabricadas todos os dias. Agora, a devastação física e cerebral é imensa em relação a isso. E eu conheço, existem alguns dados mostrando que muitas pessoas não usam drogas porque elas são proibidas, não é por uma questão moral. Mas café também faz mal, não faz? Café, há controvérsias. O café, ele tem um uso terapêutico muito positivo. Mas a cannabis também? Cannabis também, dentro de certas prescrições. Agora, a cannabis, ela tem uma ação sobre o cérebro que o uso da cannabis, um uso esporádico, deposita a substância no cérebro durante 6 meses, em média, 4 a 6 meses, para ser liberado. E pode não fazer mal nenhum. A maioria das pessoas que usa a maconha, eles vivem uma vida normal, regular. E muitos usam como automedicação instintiva, muito curioso. Eu vejo muitos indivíduos com diagnóstico de doença ansiosa, de ansiedade generalizada, que instintivamente eles fumam maconha como
é automedicação, é muito curioso. E aquilo ali estabiliza essas pessoas. Então é um assunto extremamente complexo do ponto de vista médico, que dizer então do ponto de vista de políticas de controle, né? E eu anuncio também a presença do delegado de polícia, Dr. Orlando Zacconi, que também é membro da LIP, e eu quero saudá-lo, dando o meu bom dia e agradecendo pela sua presença aqui. Bom dia, doutor Zacconi. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço. Peço desculpas aí pelo meu atraso, pequeno atraso, mas eu fico muito feliz de participar do programa. E acho que é um tema importante que a sociedade tem que participar, né? E a rádio ajuda muito, né, em levar esse debate para muitas pessoas, né? E acho que o programa vai contribuir para ampliar esse debate. Por isso que nós estamos informando aos nossos ouvintes que podem participar do debate através do telefone 3079-0952, 3079-0938 ou através do e-mail encontro@104familiafm.com.br.Lembrando ainda que o nosso programa pode ser assistido através da internet no site www.redejuridicatv.com.br. E ouvintes, este programa é um trailer do que nós vamos apresentar no auditório da Igreja Presbiteriana Betânia, na rua Rui Barbosa 671, no Largo de São Francisco, em Niterói, no dia 28 de novembro, quando estaremos com a presença de vários pastores de várias denominações, debatendo, discutindo sobre essa questão tão importante para a cidadania e para a saúde pública, que é a questão da legalização das drogas. Doutora Maria Lúcia Caran, como faz o LIP Brasil para ajudar a esclarecer a população, não só sobre os malefícios da droga, mas como, sobretudo, os malefícios dessa guerra às drogas? Como tem atuado o LIP Brasil, doutora Maria Lúcia? Nós falamos em diversos lugares, enfim, onde formos chamados, né? Como falaremos semana que vem na Igreja Presbiteriana Betânia. Temos um site onde temos diversos textos, diversas publicações que podem esclarecer as pessoas. O site é www.lipbrasil, ou seja, leapbrasil.com.br. Temos também a página no Facebook. Enfim, temos levado essa discussão nos mais diversos lugares em todo o Brasil e com a LIP Internacional em todo o mundo, né? Mostrando isso, como eu falei, quer dizer, o problema maior, o problema maior não são as drogas em si, o problema maior é a proibição, que além de ser um fracasso, né? Os seus próprios pacientes demonstram isso. Quer dizer, a proibição existe desde o início do século XX, ou seja, há 100 anos, e foi agravada com a guerra às drogas declarada pelo ex-presidente americano Richard Nixon em 1971, ou seja, há mais de 40 anos. Né? E o resultado de toda essa repressão, de toda essa guerra, depois desses 100 anos, depois desses 40 anos de intensificação, 40 anos de guerra, é que as drogas se tornaram mais acessíveis, mais potentes, mais baratas, mais diversificadas. Então, o fracasso é evidente, né? E como dizia, há uma frase atribuída ao Einstein, né? Quer dizer, insistir na mesma solução depois de repetidos fracassos é uma certa demonstração de insanidade. É verdade. Né? Então, mas o pior não é só o fracasso, né? O pior é que essa política de guerra às drogas, essa política de repressão, provoca danos mais graves do que as próprias drogas, a começar pela violência, né? Só existe violência nesse mercado, na produção e no comércio dessas determinadas drogas que foram tornadas ilícitas, porque o mercado é ilegal. Né? A gente não vê ninguém armado em torno das vinícolas ou Quer dizer, no tempo da lei seca nos Estados Unidos, o grande problema que se criou, né, foi a máfia, né?
o sujeito, para defender a vinícola dele, tinha que se armar, né? O sujeito ia lá, né, se apropriar da garrafa de vinho dele ou de uísque. Exatamente. Hoje não tem, né? Hoje não tem bares que vendem cerveja e tal. Não tem ninguém armado, ninguém não faz tem troca um bonde de para buscar cerveja. Mas quando foi proibido, né? Nos Estados Unidos tinha o Al Capone, enfim, essa coisa toda. Doutor Zacconi, no fim do século XIX, a articulação proibicionista, como está dizendo a doutora Maria Lúcia Caram, de setores puritanos dos Estados Unidos, iniciou um processo de demonialização do uso de maconha. A ação resultou nas primeiras leis proibicionistas na década de 30 do século XX. Os nossos ouvintes já estão participando. Eu direciono ao senhor, como delegado de polícia, a Maria Mendes de Jesus, de São Gonçalo, Niterói, nosso ouvinte, acaba de mandar uma pergunta assim: meu filho é usuário de drogas pesadas, tem subido coisas de casa de pequeno valor e sei que é ele. O que devo fazer? Ele fica bravo quando reclamo de seu procedimento. E ainda assim, como agir, doutor Zacconi? Como essa mãe desesperada pelo filho usuário de droga, como ela deve agir? Fica um pouco difícil para eu, como delegado, me manifestar acerca de uma questão de âmbito familiar e que envolve saúde pública, principalmente. Acho que tudo que a LIP hoje traz ao debate é justamente a questão de que o problema das drogas, e que é um problema diferente do problema da proibição das drogas, ele tem que ser encarado fora da esfera criminal. Então, eu não posso falar como delegado de polícia, eu sou muitas das vezes chamado, pessoas vão ao meu gabinete, perguntam: doutor, o que eu faço com meu filho que está usando muita droga? Existe todo um fetiche de que o delegado de polícia, ele pode dar soluções para essas questões. Eu recomendaria, primeiro, acho que o diálogo é fundamental no sentido de observar a necessidade de qual ajuda aquela pessoa está aberta a receber, né? Porque, não sei, Jesus Cristo falou que ele não curava as pessoas, que era a fé das pessoas que curavam elas. Então, se Jesus Cristo falou que até milagre para acontecer, precisa da pessoa querer. E os tratamentos que são mais com que tem melhores resultados em termos de dependência química são sempre aqueles que partem da premissa de que a pessoa que tem um problema relacional com as drogas tem que estar disponível voluntariamente para o tratamento. Tratamentos obrigatórios, internações compulsórias, por exemplo, parecem que os resultados não são muito positivos. Mas, em casos extremos, onde a pessoa coloca em risco a sua própria vida ou a vida de familiares, seriam casos muito extremos, se pode pensar até nessa forma de intervenção para evitar o risco que ela esteja submetida, né? Isso, mas em relação à maconha, que essa discussão também de droga pesada e droga leve é interessante, porque a droga é pesada quando ela traz um problema relacional para a pessoa. Então, para quem tem problema com maconha é droga pesada. Para quem tem problema com cocaína é droga pesada. Para quem tem problema com Rivotril é droga pesada. Então, a questão é relacional. Mas no que diz respeito à proibição da maconha, é importante dizer que o Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir a maconha. 100 anos antes da primeira convenção internacional que proibiu drogas, o Brasil proibia a maconha através de uma normativa do Império, né, uma postura municipal imperial no Brasil que dizia que era proibido aos escravos e a qualquer pessoa o pito do pando. Pito do pando era a expressão que se fazia ao hábito que escravos tinham de consumir a maconha. A primeira convenção internacional, que foi a de Xangai, em 1902, salvo engano, que proibiu, né, o ópio e seus derivados, foi uma comissão brasileira formada por juristas e médicos para essa convenção, propondo a proibição da maconha, sob o argumento que a maconha era usada por negros e deixava as pessoas débeis mentais. Então existe uma relação entre a proibição da maconha e o racismo, né, no Brasil, né? Isso é importante observar, porque historicamente, né, a repressão às drogas está muito voltada também à repressão aos grupos que fazem uso dessas substâncias. Então acho que não só a maconha, né? Não só a maconha. Toda a proibição é racista. Mas essa questão da familiar, eu fui procurado por um amigo outro dia, um professor universitário, que eu exerço, né, dentro das minhas competências, o papel horroroso de juiz de interdições. E ele veio dizer para mim, eu queria interditar minha mãe. Ela tem 80 anos, mas o que ela tem? Não, ela tem assim 80 anos, 80 anos não é motivo para interdição. Mas ela tem dificuldade de sair de casa, essa dificuldade de sair de casa não é motivo para interdição. Esse é o problema seguinte, que meu filho está usando drogas.
e ela é que dá dinheiro para ele. Se eu interditar, ela deixa dispor do próprio dinheiro e o meu filho, né, não vai ter dinheiro para comprar droga. Eu digo, faz o seguinte, não interdita sua mãe não, né? E fique muito feliz que ele tem alguém que dá o dinheiro para ele. Porque se ele não tivesse essa fonte de dinheiro da avó, né, ele ia ter que arranjar em outro lugar porque ele quer consumir. Eu acho que você tem um outro problema aí que você tem que conversar com o seu filho, né, transar essas coisas com ele aí, porque não é interditando a sua mãe, não é ampliando o problema, criando uma violência dentro de casa, interditando a mãe, né, que você vai resolver o que você acha que é um problema, né? E aí ficou uma conversa esquisita, porque é um juiz dizendo para ele que não seria muito problema o menino estar usando droga, né? Porque a gente vê essa coisa do café, né, do Rivotril, né, das drogas são chamadas lícitas e, portanto, não são consideradas drogas, né? E dessa outra droga que é abominada, que é demonizada, e que justifica a guerra das drogas, né? Isso é um negócio problemático, porque o que mata, que tem matado no Brasil, não é overdose, né? Mas a guerra às drogas, a violência que se pratica em nome das drogas, os amarildos que são desaparecidos em razão da guerra às drogas, os 5.900 desaparecidos, talvez nem todos os 5.900 do ano passado seja em razão das drogas, mas um bom número deles, os autos de resistência, né? E toda uma política repressiva que o Estado montou, né? Então isso não é apologia, né? Se eu falar isso com um médico, eu tenho tido muito medo dos médicos quando a gente fala essas coisas, né? Dos neurologistas e dos psiquiatras, né? Não, mas faz mal, eu digo, que faça, né? Mas a guerra às drogas mata muito mais. E nós não estamos muito ocupados com essa questão da saúde, não. No Brasil morrem por ano cerca de 500 a 600 mil pessoas de tuberculose. E essas mortes são relacionadas às más, né, qualidades de vida, né? Problema de higiene, problema de falta de saneamento, problema de falta de água potável. E isto não entra no noticiário, que cerca de 500 a 600 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência da miséria. O saneamento, né? Básico. Da falta de saneamento básico, exatamente. Básico. Então, eu acho que tem coisas que estão matando muito mais no Brasil, estão causando muito mais mal, muito mais sequelas, né, do que as drogas apontadas como o número 1, né, das políticas públicas. E essa política pública, né, que não traz nenhum benefício. Ela só tem trazido malefício. E se tem insistido nelas por 40 e poucos anos. Eu só queria tornar... Eu tenho pergunta? Pode falar. É só tornar claro assim que o doutor Ricardo, que ele está naquela ponta que, na verdade, a imprensa não vê, nós no judiciário não vemos, que é o doente. No final ele se adoeceu, está dependente e tem que ser tratado, porque a família leva... Tem essa doença física, no final, tem uma doença anterior, tem uma doença muito anterior, que é da própria estrutura social, né? Nós temos de uma própria sociedade que tem levado Sim, mas quando chega ao médico, chega a doença, o médico vai tratar a doença. Tem uma doença muito anterior, né? O senhor começou... Cabe a nós aqui. O senhor começou falando aqui... A política pública, aí sim. Dessa questão dos cultos e das celebrações, né? Que todas as sociedades tiveram. A sociedade contemporânea, ocidental contemporânea, né? Construída, né? Com base no individualismo, né? Em um momento muito especial das relações de capital e trabalho e exclusão, né? Produz infelicidade, né? E aí tem um problema aí, né? Muito sério nessa estrutura social, nessas relações sociais, que aí é muito anterior do que aquele que está lá no fim da linha, né? Atendendo a pessoa que chega já o caso com concreto, grau de... o caso individual. E é por isso que os nossos ouvintes estão participando aqui do debate, aqui um pouco raivosos, e eu queria explicar aos nossos ouvintes que o objetivo deste programa é justamente suscitar esse debate esclarecedor, ouvindo as correntes diferenciadas. Viu, Reginaldo? O Reginaldo da Penha, ele diz o seguinte: ele pede todos os dias a Deus que não legalizem as drogas. Seu tio se suicidou porque cheirava cocaína. Ele quer saber qual é o argumento da mesa a favor do uso das drogas, porque droga só faz mal. A Regina também diz assim: não concordo de jeito nenhum com a opinião da senhora Maria Lúcia. Na opinião dela, a violência existe por causa do uso das drogas e não da proibição. Também Josélia, lá de Benfica, pergunta: se existe algum problema do seu filho fumar maconha? Ele é um bom menino, trabalha e de vez em quando fuma maconha. E ela diz: ele não bebe, não fuma cigarro. Ela não vê nenhum problema nele fumar. O que a mesa acha disso? Doutor Ricardo, a Convenção Única de Entorpecentes da ONU classificou a maconha na lista de drogas mais perigosas e sem nenhum valor medicinal.
mesmo com a limitação para a realização de estudos, a comunidade científica, por isso eu direciono essas perguntas ao senhor, conseguiu publicar pesquisas apontando o sucesso de tratamento com a maconha em doenças como câncer, AIDS e glaucoma. O aspecto medicinal, doutor Ricardo, como é que o senhor analisa o uso dessas substâncias para a saúde, para o bem da saúde, para a recuperação da saúde? São substâncias que têm um efeito analgésico, tranquilizante, quer dizer, a maconha, tranquilizante, e é usado também esclerose múltipla como relaxante muscular. Agora, são casos tão particulares que eu acho que eles não vão modificar muito a opinião sobre legalizar ou não, porque ainda são muito poucos casos, no geral, e o efeito é comprovado. Mas eu acho que isso faz parte de um outro universo de discussão que não tem nem discussão, porque uma vez que está demonstrado, aquilo vai ser regularizado dentro de uma prescrição médica. Quer dizer, eu acho que esse não é o problema. Em relação ao caso individual, como alguns ouvintes perguntaram, existe um dado muito importante que eu acho que tem relevância para a saúde pública, que é o seguinte: existe o usuário que nós chamamos primário da droga. Agora, a maior parte do uso da droga, ele é sintoma, o uso crônico e que faz, vamos dizer, entre aspas, que faz mal, ou seja, que compromete o rendimento social, laborativo do indivíduo. A maior parte desses casos, o uso da droga, ele é um sintoma de alguma condição neurológica ou neuropsiquiátrica subjacente. Então, quando a gente coloca no mesmo grupo esses pacientes, vou chamar de pacientes porque é onde a gente chega, é quem chega para mim, nós estamos equalizando situações que podem ser muito diferentes. Por exemplo, um indivíduo que fuma maconha diariamente e porque ele tem um distúrbio de ansiedade generalizado que não foi diagnosticado, e ele instintivamente usa a maconha como automedicação. Essa é uma situação. A outra situação é um indivíduo que desenvolve um surto esquizofrênico e, como sintoma da esquizofrenia, ele começa a cheirar cocaína regularmente. Essa é uma outra situação. Uma outra situação, um indivíduo que usa drogas como cocaína, êxtase, maconha, álcool, e é um psicopata. Então, nas três situações, nós temos o uso da droga na superfície, ou o abuso da droga, mas na profundidade nós temos três situações completamente diferentes. Então, é muito importante, por exemplo, nessa pergunta da mãe sobre o garoto que estuda, que trabalha, mas fuma a maconha dele de vez em quando, esse é um indivíduo que teria um uso que a gente pode chamar de salutar da droga. Agora, o outro que fuma, que cheira cocaína e coloca a família em risco, esse é um caso, em princípio, mais grave, porque ele pode ter um distúrbio de personalidade, e os distúrbios de personalidade, infelizmente, não há tratamento para eles, e eles constituem uma grande parcela da população. O que eu quero dizer é que a droga é a superfície do ponto de vista do usuário, mas que na profundidade, do ponto de vista de saúde pública, nós vamos ter, quando se contempla tratar essas pessoas, nós vamos ter respostas ao tratamento muito diferentes dependendo do diagnóstico que está fazendo com que o uso da droga seja um sintoma. Agora, desembargador, eu queria até fazer uma intervenção em relação ao que foi colocado da pessoa que se suicidou por uso de cocaína. É bom lembrar aos ouvintes que essa pessoa que acabou se matando por conta de um problema relacional com droga, isso aconteceu no marco da proibição. Pessoas hoje sofrem por uso de drogas com as drogas proibidas. Isso é importante assinalar, porque a proibição não garante que o problema das drogas seja sequer minimizado. Muito pelo contrário, após a proibição das drogas, o uso dessas substâncias proibidas aumentou. E o exemplo que nós temos de redução de uso de drogas é no marco das drogas legalizadas, que é o caso do tabaco. O tabaco é uma droga que a gente pode dizer hoje no Brasil que teve uma redução de consumo, e não pela sua proibição, mas sim por políticas públicas que regulamentaram, por exemplo, a propaganda do tabaco na televisão.
através de um acordo com a sociedade, porque você não vê hoje mais em novela, no cinema, pessoas fumando, glamourizando o cigarro como se fazia há um tempo atrás. Então são políticas públicas, né, que não partem do marco proibicionista. E é importante ressaltar também que uma das drogas que mais mata no mundo, né, é o álcool, que é uma droga permitida. E nenhum de nós vai defender a proibição do álcool como solução para os problemas que o álcool traz para a saúde individual e coletiva. Por quê? Por que não? Porque nós sabemos que se proibirmos o álcool, além dos problemas que o álcool traz, né, em relação às pessoas que têm problemas com o consumo dessa substância, nós vamos ainda agregar problemas muito maiores, que são os problemas da proibição, que é esse que nós estamos tratando. É importante ressaltar que a defesa da legalização das drogas não é um marco de uma defesa do consumo das drogas. Nós entendemos, como membros da LIP, que a decisão sobre usar ou não droga é uma decisão de cunho moral, individual, que cabe a ser debatida, né, no âmbito da moralidade de cada um. E numa sociedade pluralista, como a que nós pretendemos, democrática, nós temos diversos níveis de moralidade. Evidentemente que eu posso defender, né, a legalização das drogas sem utilizar essas substâncias, entendendo que melhor para a sociedade ter elas regulamentadas, no mercado regulamentado, do que elas proibidas, porque isso vai trazer um dano menor à sociedade. Esse muito esclarecedor, doutor Zacconi, e os nossos ouvintes continuam participando aqui através dos telefones 3079-0952, 3079-0938 e através do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br. Em 1996, falamos aqui que foi os Estados Unidos que começou a guerra às drogas, com o proibicionismo, que gera toda essa morte, essa onda de corrupção policial. Mas em 1996, o estado da Califórnia aprovou, por meio de plebiscito, a regulamentação do uso medicinal da maconha. Hoje, já 18 estados americanos têm leis semelhantes. O mesmo acontece em países como Canadá, Israel, República Tcheca, Espanha, Portugal. Até o Uruguai, o nosso vizinho, está prestes a legalizar o uso recreativo da maconha. Como tem sido o olhar da LIP, doutora Maria Lúcia Caram, sobre esses avanços desses países aqui mencionados? Acho que tem mais avanços. Na verdade, nos Estados Unidos já são 20 estados e mais o DC, né, Washington, com a legalização da maconha medicinal, e da maconha recreativa. 2 estados aprovaram através de referendo, o estado do Colorado e o estado de Washington, e vão começar já a produzir e comercializar legalmente a maconha agora a partir de janeiro. E o Uruguai, né, como você mencionou, também falta apenas a votação no Senado. Acho que são avanços bastante importantes, mas que não são suficientes. Quer dizer, não basta legalizar apenas a maconha, né? Como já foi dito, né, na verdade não existem drogas leves ou drogas pesadas. Todas as drogas, sejam as hoje lícitas, sejam as hoje ilícitas, podem, dependendo da forma como a pessoa se relaciona com elas, fazer muito mal, causar dependência e causar doenças físicas e mentais. Então, não existem drogas leves e pesadas. Evidentemente, há diferenças nos seus efeitos, né? Umas têm efeitos mais fortes imediatamente, outras não. Mas é importante pensar, né, que quanto mais perigosa uma droga, mais importante é a legalização, né? Porque na ilegalidade, na clandestinidade, não existe qualquer controle, qualquer regulação, né? Não existe controle da produção, não existe controle da qualidade, ou seja, as pessoas que consomem essas substâncias estão expostas a riscos muito maiores à sua saúde, porque essas substâncias são vendidas de qualquer forma, não são controladas, né? Quem controla o mercado são pessoas criminalizadas, pessoas que agem na clandestinidade, né? E que vão decidir o que vão vender, a quem vão vender, onde vão vender, né? Nos Estados Unidos há pesquisas feitas com
estudantes de escolas médias regularmente, a pesquisa chama Monitorando o Futuro, em que sistematicamente os meninos e meninas dizem que é mais fácil comprar drogas ilícitas, como a maconha ou a cocaína, do que comprar cerveja ou cigarros. Porque, evidentemente, num mercado ilegal, né, o traficante não pede carteira de identidade. Né? Então, quanto mais perigosa uma droga, mais importante que ela venha para a luz do dia, para que o Estado possa controlar e regular. Esclarecer. Legalizar não significa liberar, não significa um elogio da droga, não significa um incentivo ao consumo. Ao contrário, legalizar significa controlar e regular. Né? Então, a proibição não funciona e ainda causa maiores riscos à saúde, porque essas substâncias são vendidas nesse mercado ilegal sem qualquer controle. Portanto, efetivas preocupações com a saúde também devem sugerir que é preciso trazer essas condutas para a luz do dia através da legalização. E é nesse sentido, Maria Lúcia, a pergunta do nosso ouvinte, Carlos Ferreira de Caxias. Ele pergunta, e você até já respondeu, já se antecipou, ele quer saber, é verdade que as drogas serão liberadas no Brasil? E o tráfico, como será resolvido? As drogas leves, tudo bem, e as pesadas, como vão ficar? Será que o Brasil será comandado pelo tráfico? Não, com a legalização o tráfico vai desaparecer. Aliás, é a única forma de acabar com o tráfico. É o tráfico legal, né? Porque não existe. Comércio. Não existe traficante de cerveja, existe o comerciante legal que paga, que vende, que é controlado, que paga taxas, que paga imposto, né? E que são pessoas, são cidadãos. Aliás, comuns. É muito interessante essa questão. Não foi a lei proibindo o comércio de escravos de 1831 que acabou com a escravidão, né? O tráfico negreiro até 1831 era comércio, né? É comércio negreiro. A partir de 1831 virou tráfico, porque o escravizado era uma mercadoria, era reduzida a mercadoria e mercadoria ilegal, né? E aí existia o tráfico negreiro. O que acaba com o tráfico negreiro é a abolição, né? Então é muito interessante essa questão, porque até 1831 o que se tem um livre comércio, né, de pessoas no mercado internacional. A partir do momento que tem essa proibição do comércio, né, de pessoas, né, é que surge o tráfico, né? Então nós temos grandes, né, de 1831 a 1888, muita gente chegou ao Brasil, né? O Porto das Galinhas é um bom exemplo disso no Brasil. É que só acaba quando aquela mercadoria perde seu valor. Ela perde sentido. Então, você tem isso que a Maria Lúcia acaba de colocar, né? Uma criança não compra no mercado regular, né, cigarro e cerveja, né? Mas em qualquer esquina se encontra o tipo de drogas que quiser. E essa coisa de droga pesada, eu sou mineiro, os mineiros não abdicam da cachaça e do torresmo, né? E não faz mal, né, para uma pessoa adulta como eu. Mas o uísque me faz mal. Eu não bebo uísque, né? Isso é uma droga pesadíssima, né? Um troço horroroso, né? Então isso vai, né? Tem vários componentes, inclusive o componente físico, né? Pessoal, que cada pessoa vai reagir de uma forma. Eu não bebo isso. Doutor Damasceno, os nossos ouvintes estão bombando, estão participando ativamente do nosso programa. E a Carmen de Madureira diz assim: antes de legalizar qualquer tipo de droga, doutor Zacconi, ela diz, deveriam olhar para os cracudos que ficam como uns zumbis, vagando, assaltando o cidadão. Legalizar é um absurdo, não se pode controlar o drogado, o país não tem cultura para a legalização. Márcia de Praça Seca, é bom que os nossos ouvintes estejam participando, porque assim nos dá a oportunidade de esclarecer e de debater com eles. A Márcia da Praça Seca diz que não concorda com a legalização das drogas. Ela diz, porque se isso acontecer nas melhores famílias, se não damos educação, amor e respeito. A Eliane de Guapimirim, veja até onde a nossa audiência está chegando, né? Está se espalhando pelo Rio de Janeiro todo. Então, assim, eu não concordo com o que estou ouvindo. Liberação já está causando mortes de pai e mãe. Imagina se for liberada. Sou mãe e já passei por isso. Não concordo com a legalização. A Maria da Penha de Ramos também diz assim, sou contra. Não estão tendo limite, as pessoas estão virando um lixo, as drogas não têm idade, eles estão roubando dentro de casa para sustentar esse vício, não concorda.
Doutor Zacconi, essa ansiedade das pessoas, isso aí faz parte desse processo de demonalização das drogas? Como é que o senhor vê isso, doutor Zacconi? Eu acho que é muito prejudicial essa distinção entre drogas lícitas e ilícitas, drogas legais e drogas ilegais, porque as pessoas acabam confundidas, né? Primeira coisa que nós temos que entender é que as drogas não estão proibidas todas. Muitas drogas estão no mercado legal. O álcool, né, que é um exemplo clássico, mas uma série de fármacos também, né, Rivotril, uma série de pessoas hoje fazem uso dessas substâncias, né, e que, Gardenal, Etalina, para criança, como chama? Ritalina para as crianças. Então, as drogas ilícitas, elas são vistas como as drogas do mal e as drogas legais como drogas do bem, a ponto do álcool patrocinar o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo, né? E isso não escandaliza ninguém, né? Muito embora o álcool seja a droga que mais danos causa no ambiente social. Então, acho que a questão do crack também que é colocada, é importante dizer que a proibição oferece no mercado drogas muito mais lesivas. Foi assim na experiência da lei seca. Se produziam determinados tipos de álcool nos Estados Unidos durante a proibição que deixavam as pessoas cegas por causa do metanol. Então, quer dizer, o proibicionismo leva a drogas mais lesivas para o ambiente social. E eu acho também que, pelo que eu estou ouvindo dos leitores, que eu estou vivendo em outro mundo, porque do jeito que os ouvintes estão colocando, parece que hoje ninguém usa droga, ou essa lesividade toda que está sendo falada, né, tá ocorrendo dentro da proibição. Isso eu acho que é algo que, eu não sei, as pessoas não conseguem enxergar. A proibição não tem força para afastar com que nenhuma pessoa faça uso de drogas, seja qualquer droga proibida que seja, né? E em relação à condição dos usuários de crack, também é importante salientar que essa condição se dá não só pelo uso da droga, mas sim pelas condições sociais onde esses usuários estão expostos, né? São moradores de rua, sem política de habitação, sem política de saúde, né? Exatamente. Então, isso tem que ser observado, porque existem usuários de crack que não estão roubando, existem usuários de crack que não estão definhando, porque pertencem a estratos sociais diferentes daqueles, né, que estão sendo observados nas ruas. E a discussão sobre o efeito das drogas, e nesse ponto ela oculta, né, questões sociais. Por exemplo, um discurso que é muito comum é que meninas que usam crack se prostituem. O crack leva meninas à prostituição. Eu pergunto, por que as meninas que usam êxtase não se prostituem? Será que não é efeito do êxtase levar alguém à prostituição? Né? É efeito do êxtase a pessoa tomar êxtase e sair dançando, né? Já o efeito do crack é se prostituir. Isso é um equívoco. Tem um pesquisador, inclusive da área médica, né, o professor Dartiu Xavier, de São Paulo, que ele relata um caso de uma menina de 12, 13 anos que contou para ele que ela foi para a prostituição para arrumar um dinheiro nas ruas e ela sentia muitas dores no seu corpo por conta da tenridade que ela começou a se prostituir. E por conta disso ela passou a usar crack. E aí ele relata esse caso mostrando, olha que interessante, não foi o crack que levou a menina à prostituição, foi a prostituição que levou ela ao crack. Então, em cima dos discursos do pânico e do medo, se oculta uma realidade social das ruas, né? Essas pessoas que estão fazendo uso do crack, que estão numa condição social muito vulnerável, isso não se dá somente pelo uso da droga, mas pelas condições sociais e pelo abandono que essas pessoas estão submetidas no ambiente social. E os nossos ouvintes estão participando do nosso debate através do telefone 30790952, 30790938 e através do e-mail encontrocomaJustica@104familiafm.com.br. Vamos mudar um pouquinho de tema, vamos falar de outros tipos de drogas com os nossos debatedores aqui. O Tribunal de Justiça do Rio vai elaborar um plano de gerenciamento de resíduos. Estamos falando de droga também, né? Resíduo que faz tanto mal à natureza, e o tribunal finalmente vai criar esse plano de gerenciamento de drogas, porque o próprio tribunal gera muitos resíduos, ou seja, gera muito tipo de droga para a própria natureza. O Tribunal de Justiça, né? Drogas materiais. Falando de outro tipo de droga aqui, né? O Tribunal de Justiça aceita parcialmente o pedido de recuperação judicial da empresa do grupo EBX, que quantos malefícios essa droga faz à nossa economia, quanta pobreza, quantos usuários de droga gera uma empresa que causa tantos malefícios à própria sociedade. Ciro, nós dois estivemos no distrito de Açu,
né, onde está sendo construído o Porto de Açu. E vimos lá os malefícios das drogas. Porto, né, a retirada de areia para construir o porto e a salinização de todo o quinto distrito de São João da Barra, a expulsão daquelas famílias que, né, por gerações viviam e produziam naquelas terras, o dano ambiental que aquilo vai causar ali, salinizando a terra, as águas e o próprio lençol freático, né, tudo com dinheiro, né, parte de dinheiro do BNDES, e um projeto que não vai sair, né, causando um problema social de uma dimensão muito grande. Nós dois visitamos a região, né, somos testemunhas oculares da história do que vimos lá. E nós estamos dando aqui notícias, senhores, do Tribunal de Justiça, porque este é o encontro com a Justiça, portanto nós estamos aqui também para prestar contas aos nossos ouvintes. Dano moral nas relações de consumo já foi tema do nosso programa e será tema de uma palestra na Emerge essa semana. A companhia aérea é condenada a indenizar passageiro por atraso em voo e não fornecimento de refeição kosher. Homicídio de mulheres no Brasil também será tema de workshop no Tribunal de Justiça. Juiz mantém decisão de negar liminar do PROCON contra o Flamengo. Essa eu torci contra o Flamengo, acho que o Flamengo devia ter perdido, mas em compensação, quarta-feira sou Mengão desde criancinha. Doutor Rogério, hoje é manchete num jornal do Rio de Janeiro, um escândalo no jornal O Dia, dizendo: a justiça solta 23 acusados de fazer parte da milícia. Segundo a polícia e o próprio Ministério Público, é um dos grupos mais violentos do Rio. Isso ocorreu porque, através de um habeas corpus, o juiz cassou uma decisão de uma juíza que teria decretado esta prisão estando em licença maternidade. Para que os nossos ouvintes ouçam melhor isso aí, como é que o senhor explica para o melhor entendimento, melhor compreensão, porque a manchete induz os leitores e os nossos ouvintes a ficarem contra a decisão da justiça. Como é que o senhor explica melhor isso, doutor? Pareceu que, na verdade, um desembargador cassou a decisão da juíza, né, que deu essa decisão de prisão. Quando em vez de dar a luz, ela deu essa prisão, né? Ela deu as trevas, né? E, na verdade, a pessoa que está fora da atividade judicial não pode proferir decisão jurisdicional. Então, quando o desembargador, me parece, atuou no sentido de cassar a decisão da juíza, atuou dentro da legalidade estrita mesmo. Nós temos duas questões aí. O fundamento que ela decretou já tinha sido apreciado, né? O próprio fundamento que ela usou para decretar já tinha sido apreciado e já tinha sido rejeitado pelo tribunal. E foi este o fundamento determinante da expedição, né, dessa nova soltura. Agora, ele apenas pontuou, que sem entrar na questão, não vou nem entrar na questão de que ela estava em licença. Então está de licença, está passado da jurisdição. Eu, no dia 4, estava em plantão aqui na capital e me apresentaram um habeas corpus em favor do baiano, né, que está preso já aí, o militante. Ele é acusado de 2 crimes, né? Está respondendo a 2 processos. Aliás, está reivindicando o mesmo direito dos mensalheiros, banho de sol, que a ele não foi. Ele está respondendo a 2 crimes. Um é um crime de dano à viatura, só que ele cometeu o crime de dano pelo lado de dentro da viatura, né? Então, assim, o que ele estava fazendo lá dentro, né? Se não tinha motivo para prendê-lo. No mínimo, tem aí um exercício regular de direito à liberdade, né? Então, mas ele está respondendo por dano. E o segundo, ele foi retirado do meio dos advogados dele, estava andando na rua, e acusado de estar vindo da direção de um lugar onde tinha um carro pegando fogo. Então ele está foi autuado a lei 2.150 de organização criminosa. Agora, no plantão, o juiz não pode conhecer de questões já apreciadas por outro juiz. Tem expresso, está colado lá na sala do plantão, e eu olhei aquele habeas corpus, era impetrado contra o delegado, não contra o juiz que decretou a prisão preventiva, e eu acabei não soltando o baiano, né? Na segunda-feira liguei para o juiz, agora na minha decisão eu relatei: olha, está evidente a ilegalidade, né? Mas num plantão, o juiz, por questões formais, né, ele está impedido de apreciar isso. E neste tribunal, nesse estado de exceção que nós estamos vivendo, nesse estado policial, que não é o estado, né, em que a polícia manda, né, não é o doutor Zacconi, né, que aliás nem é polícia, né, nesse sentido, né, é nesse estado policial em que o funcionamento no modo de polícia impregnou todas as instituições, né, a gente não pode descumprir um trocinho desse sob pena de incorrer num monte, né, de problemas aí. Mas eu pontuei que era ilegal a prisão, a manutenção do baiano, naquela circunstância, mas que eu estava
estava formalmente impedido de apreciar essa questão, né? E ele está lá com habeas corpus, que não foi julgado essa semana, deverá ser julgado terça-feira que vem. Então é o seguinte, para prender, para soltar, não pode, né? Mas para prender pode fazê-lo até em licença. E aí, um caso muito sério, as sentenças, as decisões, né, prendendo, elas têm eficácia imediata. Um alvará de soltura, aqui no Rio de Janeiro, leva dias para ser cumprido, né? Eu já vivenciei essa situação também em plantão, de encontrar, né, um alvará 3, 4 dias sem o tal do sarqueamento, que é a verificação se a pessoa tem outro motivo para permanecer presa. Comuniquei isso ao presidente do tribunal na época, aí durante uma semana esse tempo diminuiu, mas depois voltou o troço, né, o problema todo de novo. Então nós estamos vivendo um momento de muito encarceramento, muita facilidade para encarcerar, né? Réus condenados com direito ao regime semiaberto sendo enviados no regime fechado, e só depois de avaliação pelo juiz da VEP é que eles vão para o regime semiaberto. E aí não tinha, nem os réus do mensalão tiveram o privilégio, né? Porque também foram encarcerados. Pois é, Ciro, o nosso problema não é porque estão negando o direito de todos que vamos negar os deles também. Eu acho que o problema é o seguinte: nós precisamos ampliar os direitos, assegurar os direitos de quem os tem, né? Então está havendo uma inversão, né? Ninguém tem direito, então eles também não haverão de ter direitos. E a repercussão disso será muito severa para aqueles que estão, né, nos estratos, né, considerados mais periféricos da sociedade. Doutor Ricardo, na maioria dos locais onde o uso medicinal da maconha é permitido, o paciente pode adquirir a cannabis de 2 formas. A mais comum é comprando a erva em farmácias autorizadas. Nos Estados Unidos são chamados de dispensários, ou plantando em casa uma quantidade de pés que respeite a legislação. O senhor acha que isso seria possível no Brasil, doutor Ricardo? Perfeitamente. Não vejo por que não. E que tipo de controle o senhor acha que seria necessário para orientar os usuários nesse sentido, para evitar danos maiores? O mesmo controle que é exercido sobre as outras substâncias de abuso potencial. Não vejo nenhum problema. Acho que a estrutura já está montada para isso. Agora, eu queria só fazer um adendo em relação a droga. A palavra droga, ela tem um apelo, uma carga emocional muito forte quando a gente fala droga. E as substâncias que a gente usa de prescrição são drogas, por definição, são substâncias psicoativas, da mesma maneira que as drogas ilícitas também o são. Agora, há uma diferença na prescrição medicinal e no uso recreacional. Qualquer prescrição medicinal de uma droga que faça modificações no estado mental do sujeito, ela é prescrita no sentido de normalizar um estado mental anormal, ou seja, de trazer à normalidade alterações que são anormais. Por exemplo, um esquizofrênico que está ouvindo vozes, nós damos um antipsicótico para ele parar de ouvir as vozes. A droga recreacional, ela atua no sentido inverso, ela é usada para tirar o indivíduo do estado de consciência normal dele, cotidiano. Então, apesar da palavra droga se aplicar às duas condições, veja o seguinte: a maconha, quando ela é usada medicinalmente, ela é usada dentro dessa filosofia de repor ao estado, de normalizar um estado. Então a substância em si, ela pode ter um uso medicinal ou não. A cocaína durante muitos anos foi usada como analgésico local. O Freud tratava, né? O Freud tratava. Muito. Exatamente. O Freud tratava os pacientes dele com cocaína. A morfina. A morfina. Então, o intuito do uso é que vai definir se o uso é medicinal ou não. E os nossos ouvintes continuam participando através do telefone 30790952, 30790938, e a Thaís de Nova Iguaçu. Nossos ouvintes já estão ouvindo melhor, compreendendo melhor a razão do nosso debate. E a Thaís diz assim: eu aceito sim a legalização das drogas. Não seria tantos os usuários se as pessoas fossem mais esclarecidas. E talvez fosse melhorar e reduzir a questão da violência, de assaltos e a bandidagem. A Giane de São Paulo, um nosso ouvinte de São Paulo, ela não está tratando muito do tema, mas ela está aqui pedindo uma orientação. Nós que somos do judiciário, quer saber qual tipo de ajuda se pode dar
caso uma pessoa inocente, vítima de uma cilada que foi armada, tenha que pagar por um crime que não cometeu. O caso, o pai dela pegou 22 anos de cadeia. Como pode ajudar? Eles não têm prova de nada. Giane, querida, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, se você não tiver condições de contratar um advogado, porque se não há prova, um bom advogado vai, evidentemente, levar a uma boa sentença, que no caso será o do reconhecimento da inocência do seu pai. E se já foi condenado, ainda cabe recursos do tribunal, né? Todas as decisões de primeiro grau cabem recursos. Aqui já foi falado que no Brasil, o doutor Damasceno já enfatizou muito isso, a guerra às drogas é uma guerra aos pobres. E o doutor Zacconi também já enfatizou essa questão. Os filhos do pedreiro Amarildo perderam o pai espancado até a morte pela polícia, porque a polícia militar suspeitava que ele tivesse envolvimento com o tráfico de drogas na Rocinha. Quantos já morreram e quantos ainda morrerão vítimas da criminalização da pobreza? A droga aqui é liberada, mas apenas para as camadas mais ricas da população. E eu quero lembrar, como um exemplo dos malefícios da guerra às drogas, que essa semana eu fui voto vencido na minha Câmara. Um rapaz saiu de Mendes e foi comprar em Paracambi 7 gramas de cannabis sativa. 7 gramas dá menos de 3 cigarros de maconha. Ao ser encontrado pela polícia, foi perseguido, soltou-a da bicicleta e se jogou num rio. Esse rapaz foi preso e foi condenado por tráfico. 3 cigarrinhos de maconha. E, evidentemente, eu votei pela absolvição dele, porque era o caso de uso. E como não tinha sido denunciado por tal, seria a situação de absolvição. Infelizmente, foi mantida a pena aplicada de 5 anos e 6 meses. Vejam que absurdo, vejam que crime se cometeu contra esse infeliz que não teve uma boa defesa e que teve o azar de ser julgado dessa forma. Ciro, até famílias, né? Outro dia, nesse plantão, eu peguei uma pessoa que vendia, ou pelo menos que disse que vendia, levaram a família inteira para a delegacia, mãe, todo mundo. E chegou lá o menino para livrar a cara da mãe e dos irmãos. Ele disse, não, o único que vende droga lá em casa sou eu. Né? E aí, com a confissão dele, foi autuado. Mas até a mãe, se ele não confessasse, até a mãe teria sido autuada como traficante, né, naquela circunstância. Então nós estamos vivendo um momento muito perverso de supressão dos direitos, né? E quem julga tem que estar muito atento a essa realidade. Nós queremos agradecer a participação hoje maravilhosa dos nossos ouvintes, agradecer mais uma vez ao pastor Gleibe de Andrade por esse horário, a direção artística do nosso querido Brizola, Alberto Brizola, e aqui nos estúdios com Pedro Alves, a presença da doutora Maria Lúcia Caram, presidente da LIP Brasil, doutor delegado de polícia Orlando Zacconi e o médico doutor Ricardo Oliveira Souza, agradecendo também a participação dos nossos queridos desembargador Rogério de Oliveira e o juiz João Batista Damasceno, anunciando que na próxima semana nós vamos falar aqui, senhoras e senhores, sobre o direito da mulher e gêneros, a questão da violência doméstica, a questão da proteção à mulher, e agradecendo mais uma vez a audiência prestigiosa dos nossos ouvintes, nos despedimos até a próxima semana.